E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo vai ser um vídeo, então, sobre o tronco encefálico e também o quarto ventrículo, né? A gente acaba falando, tipo, desses dois assuntos de forma conjunta, porque vocês vão ver que tem relação, anatômica, né, direta. Da mesma forma, quando a gente fala do diencéfalo, a gente fala do terceiro ventrículo também, tá? Então, vamos começar aqui. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa ver é o que que é o tronco encefálico, né? Então, olha só, aqui a gente tem, então, um corte sagital mediano, tá? No cérebro de uma pessoa, né? E esse corte sagital mediano, ele tá, então, demarcando algumas estruturas, né? E a gente consegue perceber que o bulbo, ponte e mesencéfalo, tá? Aqui é o diencéfalo, a gente vai tratar dele depois. Mesencéfalo, ponte e bulbo são as estruturas que formam, então, o tronco encefálico, tá? São essas três estruturas aqui que vão formar o que a gente chama de tronco encefálico, e é disso que a gente vai falar, né? Além da estrutura aqui, né, do quarto ventrículo, tá? O tronco encefálico, como a gente consegue perceber, né, ele está presente aqui ventralmente em relação ao cerebelo, tá? A estrutura da ponte, a gente vai ver depois, ela está presente dorsalmente a célula túrcica, que é a região que vai abarcar aqui a glândula hipófise, tá? E a gente vai ver, vai falar sobre isso também quando a gente for falar especificamente da ponte, mas eu estou falando aqui mais ou menos só para a gente ter uma noção das estruturas, né, dos limites também do tronco encefálico, tá? E a gente vai falar sempre dos limites, porque a gente está falando de neuroanatomia. Neuroanatomia estuda as estruturas de forma anatômica, né? E quando eu falo que a gente estuda as estruturas de forma anatômica, eu falo que a gente estuda, então, os limites das estruturas, né? Então, a localização daquela estrutura, porque isso vai ser relacionado depois com a funcionalidade daquela estrutura também, certo? Bom, gente, o tronco encefálico, né? Ele é composto por núcleos, né? Então, quando eu falo núcleo, eu estou falando de substância cinzenta, certo? E por fibras, que são, então, a parte ali de substância branca. Essas fibras, elas vão formar tratos, fascículos e leminíscos, né? Então, isso tem relação direta com as estruturas que a gente viu lá da medula, né? Da medula espinal. Também tem as fibras formando tratos, fascículos, leminíscos, também tem núcleos, certo? Que são substâncias, são locais de substância cinzenta e tudo mais, mas os núcleos, principalmente, a gente vai ver mais no tronco encefálico mesmo, tá? E uma importância muito grande do tronco encefálico é que ele é o local de emergência de 10 dos 12 pares de nervos cranianos, tá? É só o nervo óptico e o olfatório, né, que não têm origem ali no tronco encefálico. Todos os outros nervos cranianos vão ter origem no tronco encefálico, tá? Então, isso é uma importância muito grande dessa estrutura. A gente vai ver isso também à medida que for passando esse vídeo, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui, gente, sobre o tronco encefálico é a estrutura do bulbo, tá? O bulbo, ele possui limites, e geralmente a gente vai tratar esses limites como limites craniais e limites caudais, tá? O limite caudal aqui do bulbo nada mais é do que essa região aqui essa região aqui do forame magno do osso occipital, né? Lembra que eu falei com vocês lá no vídeo de medula que a medula e o bulbo, eles não têm uma separação física, né, direta. Eles possuem, então, uma separação topográfica, de acordo com a região, né, que tem ali aquelas estruturas. A região do forame magno do osso occipital vai fazer, então, o limite inferior, né, o limite caudal do bulbo, limite cranial da medula, certo? São estruturas, então, que têm uma certa continuidade ali, né? E a gente vai ver que tem relação uma coisa com a outra, tá? E o limite cranial do bulbo é, então, esse sulco aqui, que a gente chama de sulco bulbo-pontino, que é justamente o sulco que está entre o bulbo e a ponte, certo? Ah, o bulbo, gente, como eu falei com vocês, ele tem uma relação direta com a medula espinal. E a gente viu que a medula espinal, ela possui sulcos longitudinais, né? Os sulcos longitudinais da medula espinal, eles continuam também na estrutura do bulbo, tá? Então, o bulbo, ele possui fissura mediana anterior, tá? Isso daqui é uma visão, então, ventral, né? Uma visão, uma vista anterior,
né, do tronco encefálico, né? Ele tem essa fissura mediana anterior aqui. Ele possui os sulcos laterais, tanto o sulco lateral anterior quanto o sulco lateral posterior, né? E tem o sulco posterior lá atrás também, dorsalmente, né? Ah, aí, gente, o que que acontece? A fissura mediana anterior aqui do bulbo, ela vai dividir, né, o bulbo em duas regiões. Vai formar, então, duas estruturas bilateralmente a ela, bilateralmente a essa fissura anterior, né, que são as pirâmides bulbares, né? As pirâmides bulbares, gente, elas estão preenchidas, elas são formadas por fibras, né, principalmente do trato córtico-espinhal. A gente vai ver, vocês vão ver isso depois lá na neurofisiologia, tá? Então, para o bloco inconsciência, isso vai ser uma coisa normal, uma coisa comum para vocês. Trato córtico-espinal, ele vai passar nessa região. E aí tem uma situação aqui que é muito interessante, muito importante da gente falar na neuroanatomia, isso vai ser revisado depois na neurofisiologia também, tá? Que é, você tem as pirâmides bulbares, a fissura mediana anterior, e aqui a gente percebe que ocorre uma obliteração da fissura mediana anterior. Obliteração, gente, é uma interrupção, né? Nesse caso aqui, eu posso pensar como uma interrupção da fissura mediana anterior. Essa interrupção, ela é formada, então, pelo intercruzamento aqui, né? Pelo cruzamento interdigital, certo? Das fibras do trato córtico-espinhal. Né? Essas fibras, então, as fibras que estão desse lado vão cruzar para esse lado, e as fibras que estão desse lado vão cruzar para esse lado de forma oblíqua e interdigital, tá? E aí isso vai formar o que a gente chama de decussação das pirâmides, que é justamente essa região aqui de obliteração da fissura mediana anterior, ok? E aí, olha só, como a gente está falando dos sulcos, a gente consegue utilizar os sulcos para delimitar algumas estruturas. Então, a gente já delimitou aqui a fissura mediana anterior, formando, então, de cada lado dela as pirâmides. A gente tem, então, a decussação das pirâmides, que é justamente a região de obliteração da fissura mediana anterior. E aí, a gente vai utilizar como limite aqui os sulcos, né, lateral anterior e o sulco lateral posterior para delimitar uma estrutura que a gente chama de oliva, tá? A oliva, ela é um acúmulo de substância cinzenta, tá? E vai formar o que a gente chama de núcleo olivar inferior, né? Então, as olivas são essas estruturas aqui, eu mostro aqui bilateralmente para vocês, né? Em uma delas, né? Em um lado aqui, eles tiraram, né? Os filamentos radiculares, né? A raiz do nervo hipoglosso e do outro lado mantiveram, que a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Olha, o nervo hipoglosso, né? Primeiro, gente, olha, vou até tirar aqui para falar antes disso. A gente sabe, então, que 10 dos pares de nervos cranianos são que possuem raízes, né, no tronco encefálico, né? A gente vai falar de cada um desses 10 pares, né, de nervos cranianos, de cada uma dessas 10 raízes de nervos cranianos, e a gente vai dividir isso, né, vai dividir esse estudo por segmentação, então, do tronco encefálico. Primeiro, a gente vai falar, então, dos nervos cranianos que têm origem, né, cuja raiz está no bulbo, tá? Aqui, olha só, a gente tem, então, esse sulco lateral anterior, e o sulco lateral anterior aqui no bulbo, ele vai, então, dar origem aos filamentos radiculares do nervo hipoglosso, tá? Que é o 12º par de nervo craniano, tá? Toda vez eu vou falar par, porque tudo vai acontecer bilateralmente, né? Então, aqui eu tenho filamentos radiculares e raiz do nervo hipoglosso, né? E aqui você tem radículas, né? Filamentos radiculares do nervo hipoglosso desse lado também, no sulco lateral anterior do bulbo, tá? Então, ele vai dar origem aqui ao nervo hipoglosso. Outro nervo que vai ter origem aqui, o glossofaríngeo, tá? Nervo glossofaríngeo tá aqui, certo? Então, olha só, sulco lateral posterior, né? Ele vai ter origem no sulco lateral posterior, nervo glossofaríngeo, eu vou falar aqui de cima para baixo, tá? Nervo glossofaríngeo, aí depois o nervo vago, onde está a minha seta aqui, e o nervo acessório. O nervo acessório, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma particularidade, que alguns filamentos radiculares dele, né, vão estar presentes ali na região lá da medula, né, e isso vai subindo até juntar esses filamentos radiculares na raiz do nervo acessório. Nervo acessório é o 11º par de nervo craniano. Então, os pares de nervos cranianos que estão sendo gerados, né, cuja emergência deles se dá
no bulbo são o nono, o 11º e o 12º. Ou seja, glosfaríngeo, vago, certo? Que é o 11º que é o acessório, o 12º que é o hipoglosso, tá? Então, de 9 até 12, né, a gente tem os nervos que têm sua emergência ali no bulbo, tá? Lembrando que o primeiro e o segundo são o olfatório e o óptico, tá? Então, a gente começa os nervos cranianos que têm emergência no tronco encefálico a partir do óculo motor, que é o terceiro par de nervo craniano, tá? A gente vai ver ele lá no mesencéfalo, tá? Então, a gente está começando aqui nono até o 12º, certo? Então, glosfaríngeo, vago, acessório e hipoglosso, certo? Então, nessa ordem, do nono até o 12º, tem origem aqui no bulbo, ok? Então, eu mostrei aqui para vocês, ó, hipoglosso, glossofaríngeo, acessório, vago e acessório, ok? Vamos seguir aqui então. Olha, aqui, gente, o que que a gente tem? A gente tem uma vista posterior aqui, certo? Essa vista posterior do tronco encefálico, né? O cerebelo aqui foi recortado para a gente conseguir ver essa estrutura aqui que eu marquei para vocês. Olha só, o bulbo, ele possui uma parte que é fechada, certo? E uma parte que é aberta. A parte fechada do bulbo é a parte que é percorrida na região aqui medial, né? Pode ser uma até de mediana, interiormente, né, ao bulbo, que é uma região fechada, o bulbo fechado, é percorrido então pelo canal central, né, assim como a medula é percorrida pelo canal central. Lembrem, né, que a medula espinal e o bulbo têm relações diretas, né? Então, estruturas da medula espinal continuam no bulbo. Aí, esse canal central da medula, ele continua até lá em cima na região do bulbo aberta, né, região aberta do bulbo, e esse canal vai dar origem ao que a gente chama de quarto ventrículo, tá? Esse aqui, essa estrutura que está marcada aqui para vocês, né, marcada de azul, é então o quarto ventrículo, ok? Aí, gente, olha só, a parte aberta do bulbo, juntamente com o dorso da ponte, né, vão formar o que a gente chama de assoalho, do quarto ventrículo, tá? Depois a gente vai ver tudo sobre isso, né? A gente vai ver o assoalho do quarto ventrículo e o teto do quarto ventrículo também, ok? Bom, gente, aqui o que que a gente está vendo? Olha, a gente tem então a parte dorsal, a gente já viu a imagem lá da parte ventral do bulbo, vimos os sulcos, vimos as pirâmides, decussação das pirâmides, os nervos que emergem ali, tá? Praticamente todos os nervos vão ter a sua emergência na parte ventral, tá? O nervo que tem emergência na parte dorsal é o nervo troclear, se não me engano, lá na parte do mesencéfalo, tá? Então, posterior ao mesencéfalo. E a gente vai ver isso depois, tá? Mas por enquanto a gente não vai ver é, nervo, é, nervo craniano nessa imagem aqui quando eu olhar para o bulbo. Quando eu olho lá para o mesencéfalo, eu vejo o nervo troclear saindo ali. Então, eu estou dando spoiler, mas a gente vai ver mais para frente também, beleza? Olha só, aqui a gente tem então o sulco mediano dorsal, que eu tinha falado para vocês que tem, certo? Esse sulco mediano dorsal, ele vai dar divisão ali, né? E mais próximo a ele, olha, você vai ter então o fim do fascículo grácil. Lembra lá que o fascículo grácil é um dos fascículos que vai formar o funículo posterior da medula, né? E aí, ele é o que está mais próximo da linha mediana, né? É o que está mais próximo ali do sulco mediano posterior, lá na medula espinal, certo? E aí ele continua e ele sobe, então, até a parte posterior do bulbo, tá? E aí vai formar, então, esse núcleo, tá? O núcleo do fascículo grácil, né? Que é justamente o que vai formar, então, essa proeminência que a gente chama de tubérculo grácil, tá? Do lado dele, né, lateralmente ao tubérculo grácil, vai ter, então, o fim do fascículo cuneiforme. Fascículo cuneiforme vai chegar na região do núcleo cuneiforme, núcleo do fascículo cuneiforme, certo? Onde tem os corpos de neurônio. Lembra que núcleo são corpos de neurônio presentes, né, entremeados ali em substância branca, né? E aí, o que que a gente vai ter? Vai ter o tubérculo cuneiforme, que é essa região aqui que eu estou apontando com a seta para vocês. Tá? Então, você tem o tubérculo grácil na região posterior do bulbo e o tubérculo cuneiforme também na região posterior do bulbo, ok? Isso daqui é muito importante. Essa daqui, olha, é a linha
que seria então a linha intermédia, que é aquela linha que divide o fascículo grácil do fascículo cuneiforme lá na medula. Ela continua também, porque ela é uma linha longitudinal, ela vai então dividir ali o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme quando chega ali na parte posterior do bulbo, beleza? Bom, outra estrutura que é importante a gente ver aqui é o pedúnculo cerebelar inferior. Isso daqui, gente, olha, essas três estruturas aqui são os pedúnculos cerebelares. Pedúnculos cerebelar são emaranhados de fibras muito grossas que vão para o cerebelo, vão para os hemisférios cerebelares. Então, pedúnculo cerebelar inferior vai entrar no hemisfério inferior do cerebelo, pedúnculo cerebelar médio vai entrar no hemisfério médio, né, do cerebelo, e no hemisfério superior, o pedúnculo cerebelar superior, tá? Então, aqui, ó, pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio, tá? Isso daqui vai ser bem importante para a gente entender depois o assoalho do quarto ventrículo, tá? Isso também vai fazer parte do assoalho do quarto ventrículo. Isso vai ser bem interessante, bem importante. Todas essas estruturinhas aqui que vocês estão vendo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, apesar de não ser o foco principal da matéria nesse momento, mas eu acho que é bem importante a gente ter um nível ali de compreensão sobre essas estruturas, para depois a gente ter uma noção da localização das estruturas que a gente precisa saber mais, assim, né? Então, esse é o pedúnculo cerebelar inferior, tá bom? Ele vai partir ali dessa estrutura, dessa parte posterior aqui que a gente está estudando, beleza? Bom, agora vamos começar a falar um pouco da ponte, né? Essa imagem aqui é uma imagem ilustrativa, mas ela mostra, então, essa estrutura aqui, que é o tronco encefálico de verde, a gente tem a ponte, né? E aí vou fazer uma ressalva, né? Caso vocês ainda não tenham notado, a ponte é justamente aquilo que está entre o mesencéfalo e o bulbo, por isso que ela é chamada de ponte, tá? Eu gosto de falar isso porque isso ajuda a gente a lembrar depois a localização da ponte. A ponte está ela está intermediária ao bulbo e ao mesencéfalo no tronco encefálico, né? Então, aqui, olha só, ponte, gente. Na parte posterior da ponte, você vai ter, então, o quarto ventrículo e o cerebelo, certo? Parte posterior da ponte, ok? Tanto que a parte posterior da ponte, né, a parte dorsal da ponte, a gente vai entender que ela faz parte do assoalho do quarto ventrículo, né, que é justamente essa estrutura que está aqui. Estou vendo o corte sagital mediano, certo? Na parte ventral da ponte, a gente tem um contato aqui com a hipófise, né? A glândula hipófise. E a glândula hipófise, ela fica repousada dentro ali da célula túrcica do osso esfenoide, tá? Então, aqui está sem o osso, obviamente, mas num crânio completo, né? Você vai ter, então, a célula túrcica aqui nessa região, né? E aí a célula túrcica, dorsalmente a célula túrcica, você vai ter a ponte, tá? A gente entende essas relações aí para a gente poder identificar onde estão as estruturas, por exemplo, num exame de imagem, né? Então, você vê um exame de imagem lá, você identificou a célula túrcica, você identificou a hipófise, pode olhar dorsalmente que você vai ver, então, a ponte, tá? A ponte está presente aí nessa região, tá certo? Vamos seguir aqui, então. Olha só. É, A ponte, gente, isso aqui é uma vista, então, anterior, né, uma vista ventral, e a ponte, ela possui algumas ranhuras aqui, a gente consegue perceber umas ranhuras transversais, né? Essas ranhuras transversais aqui, elas vão se convergir, né? E quando elas se convergem, elas vão formar, então, o que a gente chama de pedúnculo cerebelar médio, tá? A gente viu lá antes o pedúnculo cerebelar inferior, agora a gente está vendo o pedúnculo cerebelar médio. O pedúnculo cerebelar médio, ele é formado, então, por essas fibras transversais aqui da ponte, né, da superfície da ponte, que se convergem depois para formar esse pedúnculo cerebelar aqui, certo? Pedúnculo cerebelar médio. Na interseção, né, entre a estrutura da ponte e o pedúnculo cerebelar médio, a gente tem então a emergência de outro nervo craniano que é muito importante, que é o nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo é esse nervo aqui, gente. O nervo trigêmeo ele é dividido, ele é chamado de nervo trigêmeo justamente porque ele é dividido por três nervos, né? Então ele vai se trifurcar depois que ele é formado. Ele vai gerar então o nervo oftálmico, né? O nervo maxilar e o nervo mandibular, tá? Nervo oftálmico, maxilar e mandibular vão formar, então, o nervo trigêmeo, certo? Bom, além disso, olha só, outra estrutura que é importante da gente ver nessa vista ventral aqui da ponte.
A ponte, ela possui, então, essa estrutura aqui, olha, essa estrutura aqui da ponte que vai abarcar o que a gente chama de artéria basilar, certo? Então, aqui você tem o sulco basilar que vai abarcar a artéria basilar. A artéria basilar, gente, é a artéria que vai ser formada pela junção das artérias vertebrais. Isso aqui que vocês estão vendo é chamado de polígono de Willis. Polígono de Willis a gente vai estudar mais para frente quando a gente falar da irrigação, né, do sistema nervoso central, né, principalmente do telencéfalo. A gente vai ver isso mais para frente. A gente vai falar muito do polígono de Willis, tá? Mas aqui é importante vocês entenderem que as artérias vertebrais, que são aquelas que vão passar pelos forames vertebrais, né? Os forames transversos, elas vão passar por ali. E aí o que que vai acontecer? Essas artérias vertebrais, tanto de um lado quanto do outro, se juntam e formam a artéria basilar. A artéria basilar, então, vai passar ali por esse sulco basilar da ponte, ok? Essa estrutura também que é muito importante, é uma escavação ali na superfície da ponte, na superfície ventral da ponte, que é muito importante a gente saber, ok? É, Além disso, gente, olha só, o que que a gente tem aqui? A gente tem a emergência ali do nervo trigêmeo, certo? Emergência do nervo trigêmeo nessa interseção, né, entre o pedúnculo cerebelar médio e a ponte, nervo trigêmeo, né, a parte motora do nervo trigêmeo e a parte sensitiva do nervo trigêmeo, que é essa grandona aqui, então parte motora e parte sensitiva, ok? E outros nervos que são gerados ali na ponte, a gente vai falar dos nervos que são gerados aqui no sulco bulbopontino, tá? Cuja emergência ocorre no sulco bulbopontino. Esses nervos são considerados nervos cranianos cuja emergência ocorre na ponte, tá? Lembrando lá os que têm emergência no bulbo, né? Que é o hipoglosso, o glosso faríngeo, o vago e o acessório, certo? Agora a gente vai falar dos nervos que têm emergência na ponte. A gente já falou do trigêmeo, que vai gerar, então, o ramo oftálmico, maxilar e mandibular, né? Tem a parte motora e a parte sensitiva. Agora a gente vai falar dos outros nervos, né, que são gerados aqui na ponte, que são o nervo abducente, né? E aí eu vou falar de medial para lateral, certo? Então o nervo abducente é mais medial, certo? Vamos colocar aqui em relação ao sulco basilar, ok? Então, com relação ao sulco basilar, você tem aqui o nervo abducente, depois você vai ter o nervo facial e o nervo intermédio, ok? O nervo intermédio, ele é a parte motora do nervo facial. O nervo facial, então, ele tem duas partes, né? Que é o próprio nervo facial, parte sensitiva, e o nervo intermédio, que é a parte motora, ok? E depois aqui abaixo você tem, então, o nervo vestíbulo coclear. O nervo facial ele tem uma relação direta com o nervo vestíbulo coclear. Então, quando você tem sintomatologia com o nervo facial, você pode ter sintomatologia no vestíbulo coclear também, justamente por conta dessa relação direta anatômica que eles têm, né? Então, a emergência deles ocorre muito próxima, então eles têm uma relação direta, ok? Então, vamos relembrar, ó, abducente, nervo facial intermédio, vestíbulo coclear, tá? Geralmente a gente fala facial, o intermédio a gente nem conta como par de nervo craniano, não, né? A gente vê aqui, olha, que você tem então o nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, certo? O sexto par de nervo craniano abducente, sétimo par facial, oitavo par vestíbulo coclear. Então, notem que eu estou indo do 12º para baixo, né? Então, o 12º lá, que é o hipoglosso, ele está saindo do bulbo. Aí depois o 11º, acessório, 10º, vago, nono, glosso faríngeo. Agora, ó, o oitavo, vestíbulo coclear, já estou em ponte, né? Vestíbulo coclear, sétimo, facial, sexto, abducente, o quinto, o nervo trigêmeo, tá? Então, do quinto até o oitavo par de nervo craniano, eles estão saindo ali ah, pela ponte, ok? Então, é basicamente isso. Vamos seguir aqui, galera. Ah, tá, beleza. Eu queria comentar sobre isso com vocês, porque olha só, síndrome do ponto cerebelar, ou síndrome ponto cerebelar, é uma síndrome, é uma situação que vocês podem encontrar na prática clínica, né, que nós vamos encontrar na prática clínica, que é basicamente o seguinte: se o paciente tem um tumor nessa região aqui, ó, tá? Nessa região aqui, ele vai ter vários sintomas, tá? Por que que ele vai ter vários sintomas? Porque essa região aqui, ó, é uma região ponto cerebelar, ou seja, de relação
entre a ponte e o cerebelo, certo? E essa região aqui, gente, é uma região que tem muita emergência de nervos cranianos. Então, tem emergência do abducente, né? Vai ter emergência aqui do facial, do intermédio, né? Do vestíbulo coclear, do próprio nervo trigêmeo, tá? Então, esse paciente ele vai ter vários sintomas diferentes. É um paciente que a gente pode falar poliqueixoso, né? Porque ele tem, então, um tumor nessa região. Pode ter um tumor nessa região, esse tumor afetando ali vários nervos diferentes, várias sintomatologias diferentes. Isso é chamado de síndrome pontocerebelar, tá? Só uma curiosidade para a gente enriquecer um pouco mais esse conhecimento, beleza? Bom, aqui a gente então vai começar a falar mais do. Peraí, o que é isso? A gente vai começar a falar um pouco mais, então, do quarto ventrículo, tá? Está marcado aqui. Então, outra vez essa imagem da vista posterior do tronco encefálico. E aqui, marcado aqui lindamente para vocês, o quarto ventrículo, né? E aí a gente vai falar, então, um pouco sobre ele daqui para frente. O quarto ventrículo, ele é uma cavidade do rombencéfalo. O que que é rombencéfalo? É você juntar bulbo e ponte, tá? Então, vai ser uma cavidade do bulbo e da ponte, né? Então a gente sabe que o bulbo e a ponte eles têm uma relação direta, né? E posteriormente a eles, ou seja, na região dorsal, você tem a parte aberta do bulbo e o dorso da ponte. Eles vão formar, então, o ventrículo, né? Vão formar o quarto ventrículo, ok? Gente, olha só para a gente ver então nesse corte sagital, eu já mostrei para vocês antes, mas só para a gente reforçar, aqui a parte dorsal, né, da ponte, vai dar então um limite aqui, né, do quarto ventrículo, do assoalho do quarto ventrículo, e o bulbo, mesma coisa, tá? Então, isso aqui é o quarto ventrículo, certo? Caudalmente, né, o quarto ventrículo ele continua com o canal central do bulbo. Lembra lá que o bulbo tem a parte fechada, né, que vai ser traspassada, né, pelo canal central, e cranialmente, né, o quarto ventrículo ele continua com o aqueduto cerebral que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, isso aqui é o quarto ventrículo, certo? Essa estruturinha aqui, ó, é o aqueduto cerebral. O aqueduto cerebral, gente, ele é uma estrutura, né, um canal que vai passar dentro do mesencéfalo e vai ligar, né, vai comunicar o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo que está na região do diencéfalo, tá? Então, o aqueduto cerebral é muito importante. A gente vai ver que ele passa, então, por dentro do mesencéfalo, ok? Ele vai fazer essa comunicação. Além disso, olha só o que a gente tem de importante aqui o recesso lateral do quarto ventrículo. Porque isso daqui, gente, é uma vista, então, de um corte coronal, né? Você fez um corte coronal, está vendo uma vista frontal de um corte coronal, certo? Nesse corte coronal aí, o que que a gente percebe? Olha, você tem a cavidade aqui do quarto ventrículo, certo? Essa cavidade do quarto ventrículo, você percebe que ela tem, então, um recesso aqui nessa região, ou seja, ela continua lateralmente, bilateralmente, né? O quarto ventrículo, ele continua bilateralmente para fazer comunicação com o espaço subaracnoide, tá? Como que ele faz comunicação com o espaço subaracnoide? Através dos forames. Esses forames, eles estão presentes nesses recessos, né, que eu mostrei para vocês, do recesso lateral do quarto ventrículo. Nos recessos laterais do quarto ventrículo, você tem esse forame aqui, que é chamado de forame de Luschka. O forame de Luschka, ele vai fazer, então, essa comunicação do quarto ventrículo com o espaço subaracnoide. É por conta disso, né, que o espaço subaracnoide tem líquor, né? É o líquor que vem do quarto ventrículo. E aí vocês começam a perceber que isso é um sistema que tem uma comunicação geral, né? Tem uma comunicação geral. Tem o aqueduto cerebral que comunica o quarto ventrículo com o terceiro ventrículo e tem os forames de Luschka, né, nos recessos do quarto ventrículo, né, os recessos laterais do quarto ventrículo, que vão fazer essa comunicação do quarto ventrículo com o espaço subaracnoide que vai continuar lá na medula, né? Então, isso aqui é uma outra forma. A gente tem outro forame aqui, que é esse forame de Magende, mas a gente não vê tanto ele, tá? Vamos continuar. Bom, o assoalho do quarto ventrículo, gente, ele é formado, então, por essas estruturas aqui. Além da parte dorsal, né, de chamar de parte dorsal da ponte e da parte aberta do bulbo, a gente pode nomear essas estruturas aqui como o assoalho do quarto ventrículo propriamente dito, tá? A gente tem, então, o pedúnculo cerebelar superior, aqui de rosa, certo? Aí depois, o pedúnculo cerebelar inferior,
o tubérculo cuneiforme e o tubérculo grácil, tá? Então, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar inferior, tubérculo cuneiforme e tubérculo grácil são as estruturas que formam o assoalho do quarto ventrículo, tá? É, e agora, olha só para a gente ver aqui, então, né, nessa imagem aqui de corte sagital mediano, né? Só para a gente ver, essa região aqui é a região do assoalho do quarto ventrículo, para a gente se localizar, né? Para a gente conseguir entender o que que é o quarto ventrículo, porque eu sei que é um pouco complicado às vezes da gente visualizar, tem umas peças meio esquisitas, né? Para a gente ver os ventrículos e tudo mais, e às vezes fica um pouco complicado da gente entender quais estruturas são o quê, né? Nessa brincadeira toda, tá? Mas só para a gente entender, olha, aqui é o tronco encefálico, certo? Aqui você tem a ponte, parte posterior da ponte, você vai ter, então, o assoalho do quarto ventrículo. Isso aqui é o teto do quarto ventrículo, que a gente vai ver mais para frente, ok? É, Agora, vamos só pegar aqui, gente, eu falei com vocês que a gente ia ver mais ou menos assim, né, as estruturas que estão presentes nessa vista posterior ali, tanto de bulbo quanto de ponte, tá? São estruturas importantes, principalmente núcleos de nervos cranianos, tá? Quando eu falo núcleo, eu estou falando então de um acúmulo, né, de células, né, um acúmulo de corpos celulares que vão dar origem depois às fibras desses nervos cranianos, tá? Então é bem importante a gente ter uma noção ali, até porque isso pode te ajudar a entender a emergência desses nervos cranianos na parte ventral, né? Na parte anterior, porque isso aqui é uma vista posterior, né? Então você não vai ver a emergência dos nervos, mas você vai ver lá na parte ventral, e você vai ver que tem relação da parte dorsal com a parte ventral, que é justamente as estruturas que eu vou mostrar aqui agora. Então tem algumas aqui que já estão coloridas, mas essas aqui vão ficar por último, tá? Vou mostrar aqui primeiro, olha só. A gente tem então esse sulco, né, que é o sulco mediano posterior, né? Ou você pode chamar de sulco mediano dorsal, né, igual está marcado aqui, certo? Então, o sulco mediano dorsal, a gente usa ele como referência para a gente falar das estruturas. Aí aqui a gente tem, então, o que a gente chama, então, de sulco marginal, né? Você pode falar, certo? Ele vai continuar aqui, beleza? E aí ele vai ter algumas dilatações, tá? Essas dilatações são chamadas, então, de fóveas, tanto a fóvea superior quanto a fóvea inferior, ok? Além disso, né, a gente tem aqui essa estrutura que é o colículo facial. Quando eu falar de colículo, vocês vão pensar então em acúmulo de fibra, tá? São regiões então que vão ter ali os núcleos, né, ou seja, regiões com os corpos celulares, corpos de neurônio, e esses corpos de neurônio vão dar origem a essas fibras que vão formar então essa intumescência, vão formar esse tubérculozinho que a gente chama de colículo. E aí, colículo facial está relacionado com o nervo facial, ok? Nervo facial. Aí aqui a gente tem, então, o, o trígono hipoglossal, né? Que tem a mesma ideia, a mesma lógica, né? Do colículo facial, só que agora para o nervo hipoglosso, tá? Notem que aqui a gente já está falando de parte posterior do bulbo, certo? O facial está bem ali na região de sulco bulbo pontino, na parte ventral, né? Então, a gente pode usar isso como referência para a gente ir entendendo. Então, o trígono hipoglossal, nessa região aqui, colorido de azulzinho, né? Depois, o trígono vagal, né? Ou seja, região ali de acúmulo de fibras do nervo vago, né? E aí a gente lembra lá da anatomia, né? Da parte ali dos nervos cranianos, né? Da parte do bulbo. A gente lembra lá que você tem o hipoglosso, aí tem o glosso faríngeo, tem o vago, né? E aí a gente consegue fazer essa relação aqui com essas estruturas, certo? Além disso, a gente tem essa região que é chamada de área vestibular, que tem os núcleos, né? O núcleo do nervo vestíbulo coclear, tá? Que também tem relação ali com o ponte bulbo, certo? Então, são essas estruturas aqui. E outra estrutura que é bem interessante da gente ver, e vocês vão ver isso depois lá na neurofisiologia, e aí vocês podem ter essa relação com a neuroanatomia agora, tá? Que é o que a gente chama de locus cerúleus, tá? O locus cerúleus é um acúmulo de neurônios que possuem muita noradrenalina, tá? Isso vai ser importante depois lá na neurofisiologia, vocês vão ver nos vídeos de neurofisiologia também, tá? Vamos seguir aqui. Aqui, gente, a gente vai começar a falar do teto do quarto ventrículo, tá? O teto do quarto ventrículo, ele possui duas
estruturas principais ou duas regiões principais, tá? A região da língula e do véu medular superior, ok? Véu medular é uma estrutura composta por substância branca, tá? E aí, esse véu medular aqui vai formar, então, o teto do quarto ventrículo nessa região superior, na região mais cranial, tá? Juntamente com a língula. São estruturas que estão juntas aqui. Língula e véu medular superior, certo? Estão marcados aqui de laranja. E aqui embaixo, a gente tem, então, o que a gente chama de tela corióide, tá? Que vai abarcar o plexo corióide. Vou até tirar a corzinha aqui para a gente conseguir ver. Plexo corióide ou plexo coroide, né? Ele vai ser uma junção, né, de pia mater com células ependimárias, né? Epitélio ependimário, tá? Então, plexo corióide, pia mater mais epitélio ependimário. Para que que serve isso daqui? Produção de líquor, tá? Então, esse tecido aí, principalmente o epitélio ependimário, vocês vão ver isso lá na histologia, tem vídeo no canal aí também, da histologia do sistema nervoso, tá? É, você vai ver lá na histologia essas células ependimárias, né? Esse epitélio ependimário, que é justamente a função dele é produzir líquor, tá? Está associado com a pia mater, porque a pia mater é a meninge que está aderida, né, ao tecido nervoso, né? Então tem pia mater ali também, e aí vai formar o plexo corioide ou plexo coroide, tá? A gente costuma usar o termo tela corioide para essa região aqui, como sendo a parte inferior do teto, do quarto ventrículo. Tá? Então aí a gente consegue delimitar bem o quarto ventrículo aqui nesse corte sagital, né? Você tem aqui, ó, o véu medular, né, junto com a língula, e aqui a tela corioide, formando o teto. Nessa região aqui, você vai ter, então, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar inferior, vai ter também lá o tubérculo cuneiforme e o tubérculo grácil, formando o assoalho do quarto ventrículo ali, na parte posterior de ponte e parte aberta do bulbo, certo? Então, essa localização que a gente precisa saber, é importante a gente entender e conseguir visualizar isso, né? Conseguir entender isso de uma forma um pouco mais palpável, porque a neuroanatomia, geralmente, ela é muito teórica, né? Tem muitos nomes, muitas funções, muitas estruturas, e geralmente a gente não consegue visualizar bem, né? Então, por isso que eu coloquei essas corzinhas, esses negócios assim, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, tá? Agora vamos falar então um pouco do mesencéfalo, tá? O mesencéfalo é essa estrutura aqui que está marcada de amarelo nesse corte sagital mediano, né? Então, tronco encefálico por completo, né? Quarto ventrículo, aí você vai ter o aqueduto cerebral que vai passar por dentro do mesencéfalo para desembocar ali no terceiro ventrículo que está na região do diencéfalo, né? A gente vai ver o diencéfalo mais para frente, tá? É, E aí, o que que acontece? Olha só, esse aqui é o mesencéfalo. Então, a parte superior, a parte cranial do tronco encefálico. Ele vai fazer limite ali superior com o diencéfalo e inferior com a ponte, certo? Aqui a gente tem, então, um corte transversal, né, do mesencéfalo. Se vocês olharem, então, uma vista superior de uma tomografia cerebral, por exemplo, vocês vão ver essa estrutura aqui mais ou menos, tá? Essa parte aqui é a parte ventral, essa parte é a parte dorsal, tá? Isso vai ser importante para a gente poder visualizar depois essas estruturas aqui, lá na outra imagem que a gente tem de vista dorsal, por exemplo, tá? A gente tem, então, o que a gente chama de teto, tá? Do mesencéfalo, o tegmento, que é basicamente tecido celular. Então, isso daqui é um acúmulo de células, ok? Acúmulo de células, de neurônios, né? Que vão formar isso daqui. Aí a gente tem a base, né, que é formada então por fibras longitudinais, certo? Então isso aqui é substância branca, né? Aqui também, no caso, mas tecido celular, fibras longitudinais, e interposto entre o tegmento e a base do mesencéfalo, você tem o que a gente chama de substância negra, tá? A substância negra nada mais é do que um acúmulo de neurônios que são capazes de produzir melanina, por isso que fica aqui formado então a substância negra, tá? Isso vai ser interessante, vai ser importante também para a gente visualizar. E aqui eu só queria mostrar para vocês que nessa região aqui, olha, é onde vai emergir o nervo oculomotor. Por que que eu estou mostrando isso daqui? Para a gente se localizar, vamos usar o nervo oculomotor como uma referência para a gente ver depois na próxima imagem as estruturas ali do mesencéfalo, tá? Lembrem que eu falei, isso aqui é a parte dorsal, isso daqui é a parte ventral, tá?
Aí, olha só, estou vendo aqui uma vista ventral do tronco encefálico, certo? Eu sei que é ventral porque o cerebelo aqui está na parte posterior, né? Eu estou vendo a emergência de vários nervos cranianos e a gente sabe que os nervos cranianos, com exceção do troclear, todos os outros nervos cranianos que têm relação com o tronco encefálico estão saindo da região ventral. Então, quando você vê esse tanto de nervo craniano aí, pode saber que você está falando, então, de vista anterior, de vista ventral do tronco encefálico, tá? Aí, só para recapitular os nervos, né? Na região de bulbo vai sair, então, o hipoglosso, que é o 12º, vai sair o nono par de nervo craniano, que é o glosso faríngeo, o 10º, que é o vago, o 11º, que é o acessório. Na parte aqui, né, da ponte, você vai ter, então, o trigêmeo saindo, que é o quinto, vai ter o abducente, que é o sexto, o facial, que é o sétimo, o vestíbulo coclear, que é o oitavo, certo? E aqui, né, finalmente no mesencéfalo, essa estrutura aqui é a parte ventral do mesencéfalo, a gente vai ter então a emergência do óculo motor, certo? Nervo óculo motor, e o nervo troclear, que vai emergir lá atrás. A gente vai ver depois na vista posterior por onde que ele vai sair, ok? Aqui de novo, olha só, a vista posterior, então aqui a gente tem o quarto ventrículo, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar inferior, o fascículo cuneiforme, né, o tubérculo cuneiforme, tubérculo grasso formando um assoalho, né? Lá na parte lá do teto a gente vai ter a língula, né? O véu medular formando, juntamente com a tela corióide, tudo que a gente já viu. Aqui eu quero mostrar para vocês algumas estruturas da parte, então, posterior, né? Da parte dorsal do mesencéfalo, tá? A gente tem, então, o colículo superior, tá? O colículo superior, ele está relacionado com a via óptica, tá? E o colículo inferior está relacionado com a via auditiva, ok? Até porque ele está próximo aqui do nervo troclear e a gente sabe que tem relação, então, com o canal auditivo, ok? Então, via auditiva, né, com o colículo inferior está próximo do nervo troclear e o colículo superior, então, a via óptica, ok? Aqui só para a gente ver, olha só, a glândula pineal, né? Só uma curiosidade, ela fica entre os colículos superiores, tá? E aqui só para a gente ver também que tem a emergência do nervo troclear, que é o único nervo, né? O único par de nervos cranianos que tem relação com o tronco encefálico saindo ah, da parte dorsal, tá? Isso é bem importante, é bem legal da gente usar para a gente poder entender, né? Até mesmo como que ocorre ali a visualização da parte anterior e da parte posterior, ok? É, é isso, galera. Olha só. Foi um vídeo cheio de coisa, cheio de informação, né? Mas eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender. Olhem bastante, né, os nervos cranianos, de onde que eles saem, porque depois a gente vai ter que ver para onde que eles vão, por onde eles passam. Então é bem importante, tá? A gente ver essas coisas. Os pedúnculos cerebelares, os pedúnculos cerebrais, que inclusive acho que eu nem mostrei para vocês aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Nessa parte aqui ventral do mesencéfalo, tem então a emergência dos pedúnculos cerebrais, que depois vão subir, né, vão cranialmente e vão penetrar no cérebro, tá? É, e eles formam um Vzinho aqui, né? Aí, quando eles formam esse Vzinho, a gente consegue ver essa região aqui triangular, que é a substância perfurada posterior. Substância perfurada posterior é muito importante até para a gente pensar em cirurgia, né, em neurocirurgia, porque a gente tem aqui nessa região vários vasos sanguíneos. Então, é uma região que pode ter um sangramento importante aqui em algum tipo de procedimento de base de crânio, coisas desse sentido, tá? Então, é interessante a gente ver isso daqui. Os corpos mamilares também, vocês vão ter algum contato com eles depois, tá? Eu queria mostrar isso aqui, eu não sei se eu tinha esquecido, mas só para garantir, tá? Mas, gente, é muita informação mesmo. Neuroanatomia, a gente tem que estudar com calma, tem que estudar com realmente parcimônia mesmo, né? Por isso que eu coloquei esse bichinho aqui, esse cérebro aqui, fazendo um namastê para todo mundo, porque realmente tem que estudar com calma, mas é uma matéria que dá para entender, né? Se vocês conseguirem visualizar, foquem em tentar visualizar as estruturas, mesmo que seja difícil da gente fazer isso, mas eu tentei fazer o máximo possível aqui para vocês conseguirem visualizar as estruturas, tá? Porque aí quando a gente consegue visualizar as estruturas, fica um pouco mais fácil da gente organizar na cabeça
essa informação. Pelo menos para mim funciona assim, tá? Espero que tenha ajudado a todos. Se inscrevam no canal, tá? Dá uma curtida nesse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui, que eu respondo por aqui também, né? E qualquer coisa, vocês também têm meu contato lá no grupo. Pode mandar mensagem, lembrando que de meia-noite às 6 eu costumo dormir, até 5 horas da manhã tô dormindo, beleza? Então eu não respondo mensagem à noite, tá? Mas eu respondo durante o dia, beleza? Galera, a gente vai se falando. Bons estudos para vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Tchau.